A gente está começando agora o nosso quarto encontro, né, da nossa oficina de teatro Lambi Lambi, que faz parte do projeto nosso aqui do Ponto de Cultura de Unai, Minas Gerais, né, a nossa companhia de teatro Pé na Estrada. E estou aqui diretamente do Teatro de Quintal, juntamente com o meu companheiro de trabalho, Felipe Botelib, que está aqui ao meu lado, à direita. A gente está aqui no nosso ateliê, né, então ao fundo tem várias casas de espetáculos de teatro lambe-lambe, para a gente em qualquer momento poder sacar e mostrar algumas formas de animação, né? De, de manipulação de alguns objetos também. E hoje a gente tem a presença do yoga, que juntamente com a Lu Rosa, também faz parte aí do curso de extensão da UEA, né? Da Universidade Estadual do Amazonas. E durante um período, a gente produziu um livro chamado Conversas Lambe-Lambeiras. Tem várias fotos das nossas casas de espetáculo. Tem casa de espetáculo do Yoga lá, tem da Lu Rosa, tem da nossa companhia também lá. Então, é um compêndio de vários artistas. E hoje, especialmente, como a gente está no quarto encontro, e a gente dividiu esse encontro, né, essas oficinas em 12. Então, a gente está na primeira terça parte desse curso, né? Então, a gente dividiu em três partes, a gente está nessa primeira, terminando agora. E então, a gente já falou sobre um pouco da história, né, de como se criou o Teatro Lambi Lambi. A gente já começou a falar sobre as dramaturgias, né, como criar uma dramaturgia, como sair aí desse mote criativo, né, da ideia para uma criação. E a gente começou a falar sobre cenário na semana passada, né? Mostrei um pouco das minhas casas de espetáculo. Também mostrei como foi produzido uma das minhas casas de espetáculo. E hoje a gente ainda vai falar sobre cenário. Então, tem gente que já está avançado em yoga, e Lu Rosa que também aí está me auxiliando, né? Porque esse curso, ele é feito pela Companhia Pé na Estrada, mas tem a parceria da Universidade Estadual do Amazonas ali pelo curso de extensão, né? Junto com a Gigi, a doutora Gigi. Então, se vocês repararem, o flyer desse curso tem lá a logo desse curso de extensão. E como eu disse, sempre vai ter alguém desse curso de extensão me auxiliando aí, mostrando seus trabalhos. A Lu Rosa está aí acompanhando desde o início. O Yoga hoje vai vir aí para mostrar um pouco do tanto de trabalho que ele tem, né? Porque para mostrar tudo que ele tem, gastaria uns 3 dias, assim, para mostrar todos os detalhes. Porque é um artista que eu encontrei, né? No mundo virtual também, ali terminando a sua primeira casa de espetáculo, com algumas dificuldades na iluminação. A Gigi me procurou, a gente trabalhou junto nessa resolução dessa iluminação da casa de espetáculo dele. Ele estreou em Manaus, já circulou por lá. Depois eu tive a oportunidade de convidá-lo para vir para Unai, e aí ele veio no festival aqui de Unai, ficou alguns dias, e, e de lá para cá a gente sempre faz trabalhos junto. Ele está produzindo algo, ele mostra para mim, eu estou produzindo algo, eu mostro para ele, e é um companheiro que o Teatro Lambi Lambi me deu, e eu fico muito feliz de ter você aqui hoje, Yoga. Seja bem-vindo, e a palavra é sua hoje, para mostrar um pouco, falar um pouco sobre o cenário, sobre as suas criações, sobre tudo que você quiser falar. Fique à vontade. Só lembro que a gente tem três partes hoje, assim, aí você fica o tempo que puder, sabe? A cada 40 minutos a gente fecha a aula. Tem um tempinho de renderizar a aula, porque eu estou gravando, né? Aí o computador renderiza esse produto, e aí coisa de 5 a 10 minutos a gente retorna para o segundo tempo, e isso no terceiro tempo também. Então fique à vontade, para ficar o tempo que você quiser. Perfeito, muito obrigado. Ele de assalto aqui. Ok. Acho que vale apresentar um pouquinho das duas caixas que eu tenho. Eu tenho outros trabalhos, mas de lambe-lambe que estão mais bem desenhados são essas duas. E aí eu acho que elas têm coisas curiosas para mostrar sobre a cenografia. Eu vou aqui organizar um pouquinho o espaço para facilitar a visualidade de todo mundo. Na verdade.
Tô pensando aqui se eu não, se no celular não vai ser um pouco mais tranquilo. Tá. Só peço um segundinho. Ok, pode ficar com vontade. É, André, Vou eu tô com a Oi. começar. meu Lambe da Mansão dos Gatos está aberto, quer dizer, tá aqui que eu tô mexendo, né? Aham. E a questão da cenografia, ele tem uma cenografia simples, mas que também depois que o Vamos Yoga mostrar também. mostrar, se der tempo, é, disponibilizo aqui. Perfeito. Tranquilo. Tá, eu vou começar trazendo a minha primeira caixa, tudo bem? Que eu creio que nem todo mundo conhece, a caixa dos Contos do Palhaço, tá certo? Ok. Ok. Essa caixa, ela, ela trabalha muito a ideia de que ela começa a comunicar pelo lado externo, né? E aí, a dramaturgia conta a história. Eu queria trazer, tá, vamos lá. Como da dramaturgia, como surgiu a dramaturgia e como isso se transformou em cenografia. Eu estava fazendo uma oficina de lambe-lambe e o Aníbal Pacha, de Belém, e ele se colocou disponível para analisar nossas caixas, só que eu não tinha nenhuma, mas eu sabia o que eu queria falar sobre. Eu queria falar sobre esse drama do artista, sobre a beleza que é a vida de artista, e também a tristeza que é a vida do artista e todas as suas dificuldades. E a maneira mais objetiva, mais semiótica que eu consegui trazer a imagem de artistas foi através do palhaço. Eu estava começando o estudo de palhaçaria e nisso eu sabia, eu comecei a pensar nessa imagem e me vieram algumas referências que para mostrar o drama do artista, eu decidi entrar na cabeça dele. E o espetáculo começa desse mote. O que tem dentro da cabeça de um artista, o que tem dentro da cabeça de um palhaço, para mostrar esses dramas. Nisso, eu literalmente fiz a cabeça, tentando me inspirar na minha própria cabeça. Eu tinha um Black no passado, e vou ter no futuro também. É, E as cortinas para iniciar o espetáculo. Vamos lá. E eu queria, nessa história específica, que tivesse uma estética meio stop motion, por assim dizer, onde a cenografia e os bonecos não parecessem estar sendo manipulados. Entre aspas, é tipo, mas tem uma magia de como eles estão se movendo. É óbvio que sabem que estão se movendo porque eu estou manipulando eles, mas eu queria que fosse mais sutil. Nisso, aqui abrir as cortinas, ligar a estrutura de luz também. Perfeito. Aqui, a manipulação deles é feita pela lateral, primeiro boneco. Vocês conseguem ver, né? É um músicozinho passando. Sim, conseguimos. Ele é um simples Lzinho, e aqui dentro no chão tem uma linha que corta o chão. Deixa eu desligar a luz da frente, que vai facilitar ver, eu imagino. Vou até ter uma forma melhor que eu separei para esses momentos. Aguardem um segundinho, que é. Esse processo teve algumas reformas. E eu deixei as formas anteriores aqui para podermos vermos fora da caixa. Legal. Aqui está o chão. Nesse trecho aqui é onde passa o primeiro boneco. Porque eu novamente não queria que ele fosse visto. Então eu não queria, ou melhor, a manipulação fosse vista. Porque eu podia colocar minha mão manipulando, ou mesmo podia levar de cima. Mas eu notei que a maneira mais sutil de fazer a manipulação dele era poder colocar por baixo e aí ele ia atravessando o palco. Mas uma Ah, coisa curiosa é que quando ele desce,
ele tinha um perigo de cair lá dentro. E aí eu, na hora de manipular, tenho dificuldade de colocar, porque nessa caixa em específica eu não consigo ver enquanto eu manipulo. Ela é totalmente fechada. Então eu só manipulo pelo tato ela, o que é um grande desafio. Porque você tem que entender a partir do tato, da experimentação, onde está encaixando, onde não está. Mas para resolver esse problema de ele cair lá dentro, eu fiz paredezinhas. Ah, ah, ah. Paredezinhas que na hora que entra, ele vai aqui e impede que ele caia. Porque aqui ele já chegou no chão. Ah, O outro boneco que é manipulado, na lateral, é o boneco do monociclo. Deixa eu ver aqui. Foi. Do monociclo tem um movimento muito mais complexo. Eu sabia que eu queria que ele fizesse esse vai e vem. O vai e vem já é um pouco mais intuitivo, que são dois palitos de picolé, mas com um furo no centro, mas esse furo não tem cola, então é frouxinho. Então ele já faz esse movimento aqui. Mas eu tinha que fazer tudo com uma mão só. Então, onde ele passa, ele consegue passar com o corpo, mas o palito dele não consegue deslizar pelo caminho, não consegue fazer isso aqui. Então, entra a imagem, mas o centro fica preso. Então, quando eu faço para o lado para o outro, ah, ele fica preso. Mas o mais interessante, esse foi um desafio muito grande que eu tive que resolver, porque vocês podem ver que ele também mexe o braço, né? Quando ele sobe aqui, o braço dele vai fazendo um movimento. Deixa eu ver se tá de fácil, se tá aqui ou se eu deixei lá. Eu acho que eu deixei lá. Poxa vida. Tá, eu vou pedir mais um segundinho para eu pegar, porque eu tenho um molde dele. Eu tenho um molde dele para mostrar como foi feito. Vou ver se eu acho aqui, rapidinho. pois pegue, é, tá muito legal. Muito engenhoso o nosso amigo. Parabéns. Vamos lá. Aqui a primeira versão dele, que é, acho ela bem didática, que ele faz esse movimento. Como isso acontece? Nessa versão mais simplificada, bastava entrar. Ah, poxa vida. Mais um segundo, mais um segundo. Hum. Achei, Ô, achei, El, achei. Pronto. vai ficar gravado assim, viu, Elza? Tá gravando, não. Ok. Na versão mais simplificada, bastava uma fissurazinha com a parte mais grossa para ele passar e ficar preso. Só que nessa versão mais complexa, como eu precisava que toda uma estrutura passasse, que é toda essa estrutura que tá aqui atrás, essa ideia de prender um trechinho não, essa ideia de prender um trechinho já não funcionava. Então, eu coloquei esse bloco de madeira que ele está em cima e que se encaixa aqui. E aí é com o bloco de madeira ele vai ficar preso, fazendo que quando eu puxo para um lado ele vá para o outro, podendo fazer isso só com uma mão. E aí, para ele poder mexer os braços, é o próprio movimento aqui que influencia. Vou tentar explicar. Os braços é uma estrutura só de arame que está pinada, né? Está presa no centro. Ou seja, ele agora já está livre para fazer isso aqui.
Mas como eu faço ele fazer esse movimento a partir desse daqui? Eu peguei o braço dele, coloquei um arame bem mais sensível, bem mais flexível. Esse aramezinho, ele vai até a base, porque quando ele faz esse movimento, o boneco fica mais próximo da base dele, né, da arte de movimento. O braço fica mais próximo da arte do movimento. Quando eu faço esse movimento aqui, ele fica mais distante. Essa diferença de distância faz com que o arame que está preso nos dois pontos empurre e puxe, empurre e puxe. Então, só com a mão, com o boneco preso aqui, eu consigo fazer ele fazer esse movimento. E assim, e assim acontece essa ilusão aqui. Mas o espetáculo tem um segundo momento. Seria um plot twist da história. Ah, tá, mas eu acho que já que a gente está tratando sobre cenografia, cabe também comentar que nesse espetáculo, como tem dois momentos, e é tipo, essa primeira cena é como se fosse uma memória na história, ou algo do gênero, são dois momentos. Para remeter a isso, a parte da frente é feito com teatro de papel, mas a de trás não. Porém, como é uma memória, como um dia foi físico, um dia aconteceu, os instrumentos que eram utilizados, as bolinhas de malabares, estão aqui colocados na cenografia. Para trazer esse efeito de profundidade, eu pintei. Não acho que conseguiu tão bem, mas dá para entender que aqui seria a parte de dentro do trompete. Tá, vamos lá. Agora, o segundo momento do espetáculo é quando as cortinas baixam e se revela o outro lado da vida do artista. O boneco lá atrás escrevendo, meio doentinho, tem uma bolsa de sangue ali na lateral. E aqui essa cenografia eu quis trazer um pouco mais pesado, né? Porque aqui na frente, você colocar a luz, aqui na frente era tudo muito mais colorido, e ali atrás vai para preto e branco, falando um pouco de iluminação. Inclusive, quem me deu essa dica foi o próprio André, falando sobre como essas luzes frias ia trazer esse tom que eu gostaria. Tem um azul e um verde ali atrás, deixa eu tirar a luz branca para ficar vendo melhor. Inclusive, a cena começa assim, começa mais escura e com a luz amarela em cima dele. Ok. A cadeira, colocar agora a luz branca para facilitar a visão. A mesa, ela é feita de palito de picolé. Os pés são feitos de palitos de churrasco, é um clássico. O lixeiro é feito, vou pegar um palitinho aqui. O lixeiro, ele é feito de arame. Só que aqui é um pouco difícil de ver, depois eu posso enviar fotos para depois ter melhor visão. Mas eu precisaria de um arame mais fininho. Então tem um arame que é de circuito elétrico, que eu já estava usando para montar as coisas. Eu pegava um- como é que fala? Um resistor? É resistor, eu acho. Eu cortava e colocava aqui, arame. A gente vai descobrindo as soluções na prática. Agora eu vou explicar um pouco como funciona o movimento desse boneco, que ele se move também. Eu sei que é sobre cenografia, mas eu sinto que esse tipo de recurso pode ser útil para a cenografia, pensando em algum movimento que a cenografia pode executar, como por exemplo esse cair da cortina, né? Na Tá. verdade, ele tem tudo a ver, né, o yoga? Ainda mais Sim, que se você vai pensar em cenografia, você tem que entender como é que os bonecos vão se mover lá dentro. Se vai ser, exato, o se eu espaço vou deles. colocar a minha mão, se vai ser dispositivos, Vou como é até que tá comentar mais uma forte. coisa. Eu lembro que quando eu fui montar o espetáculo, isso aqui foi a primeira cenografia que eu montei dele. Era só um esboço para eu ter uma noção do tamanho, do palhaço triste, aí como é que ia caber aqui. Tá riscado de lápis algumas coisinhas, mas não dá para ver na câmera. Tá. E aí, antes, nossa, a dramaturgia ia ser muito mais complexa, porque agora são os dois lados da vida do artista. Pronto.
Mas antes ele ia estar escrevendo. Aí havia uma moça, ia bater numa porta que ia ter na lateral. Aí ele ia notar que ia ter uma pessoa, ele fica constrangido, porque ele tava todo maltrapilho e tal, e ele ia se trocar. Aí ele ia se trocar de palhaço, ele ia vir e ia entregar um balão pra ela. Enfim, ia ter muitas coisinhas que eu notei que ia sujar na movimentação, ia sujar na animação dos bonecos, e que daria para contar essa história de maneira mais objetiva. Então, a simplicidade é, do enredo, de tentar deixar aquilo o mais objetivo possível, não só facilitou na manipulação dos bonecos, quanto deixou a mensagem mais forte. Na verdade, deixa mais complexo você simplificar. No bom sentido, isso. Complexo no sentido que, tipo, é mais refinado do que você fazer 1000 movimentos que dizem menos, sabe? Então, os dois movimentos que esse boneco faz aqui são: ele mexe o braço, escrevendo, e logo no final, ele triangula com a plateia. Como esse movimento acontece? Esse é um pouco mais difícil de explicar por não ter recurso visual. Mas vamos lá. Porque aqui tá preso e eu não tenho uma versão menor dele. Mas vou tentar o meu possível. O boneco, eu também tenho fotos do processo, então também posso enviar, que é interessante para vocês verem depois. Mas o boneco, para movimentar o braço, ele é dividido em duas partes. A parte aqui, o tronco dele não tem essa lateral do braço. Ele não a possui, imagine isso. E no centro, ele é empalado por um cano como se fosse um canudo. Um canudo. Nisso, ele está aqui sentado, né? Tem um palito que entra dentro desse canudo, e aqui que está o braço dele. Então, lá embaixo, eu vou girando, fazendo com que yoga. Tu usa música no espetáculo? Uso. Logo em seguida eu entro no nosso da música. É, é, Lá embaixo eu vou girando, e aí o braço vai fazendo movimento frente e trás. E é bem sutil porque vai ter as pernas da mesa, vai ter as pernas do boneco, vai ter as pernas da cadeira. Então a gente acaba perdendo, não vendo que existe uma perna a mais logo embaixo dele. É por onde eu movimento. Eu vou aqui na lateral, de- eu giro, e a perna lá central vocês conseguem ver sutilmente ela balançando, ó, que é o que faz o braço balançar ali. E a cabeça levantar é o seguinte: a cabeça levantar, ela tem. A cabeça ela é furada, os ombros furam o pescoço, que tá solto. Se essa explicação tiver confusa, vocês me avisam, tá? Tipo, ó, não entendi isso. Aí eu tento usar outras palavras. Tá Mas muito. a cabeça, que nem tá aqui meu cordão, ela é cortada. Ela tá fora do corpo. Ela só é presa porque aqui no ombro fura-se a cabeça. Agora a cabeça está solta, ela consegue fazer esse movimento. Só que eu tenho que ter o máximo de controle possível, afinal eu não consigo ver. Eu não estou ali pegando na minha mão o boneco e levantando. Então tenho que ter esse movimento muito claro até onde está, até onde vai. Ele não poderia, não pode olhar para cima, porque na dramaturgia não tem por que ele olhar para cima. Ele olha para o papel, ele olha para a plateia. Então, aqui no pescoço dele tem um calço, vamos dizer assim, com altura como se fosse uma corcundinha, que não deixa ele subir mais do que aqui. Então ele só vai até aqui. Aqui na cabeça dele tem um fio que é por onde eu manipulo. O fio vai até o fundo do cenário, através, aí eu puxo aqui atrás da cabeça a cordinha. Puxo, ele levanta. Porém, uma coisa, eu achei, essa é uma solução curiosa que eu encontrei, que é, o fio puxa.
mas o fio não empurra. Na hora de empurrar, ele dobra. Como é que eu faço para a cabeça dele cair de novo? Como ele é um espetáculo itinerante, né? Ele vai no meu corpo. É uma bolsa que eu coloco no meu tronco, eu vou carregando, eu vou apresentando de pessoa para pessoa. Como ele fica no meu corpo, e ele já tem essa carcunda que vai sempre deixar ele ter a tendência de colocar a cabeça para baixo, ou seja, tem que ter uma tensão para ele estar para cima e um relaxamento para ele ir para baixo, mas não dá para empurrar. Eu pego a caixa e na hora que eu vou recomeçar, eu inclino. E a cabeça dele volta para o estado zero pela própria gravidade. E esse aqui é o espetáculo Os Contos do Palhaço e a estrutura dele. Tem várias outras coisinhas, mas para ser um pouco mais pragmático, eu vou parar por aqui, porque na verdade o foco de hoje é uma cenografia que eu ainda estou montando de um outro espetáculo, mas que já tem muitas coisas interessantes para mostrar para vocês. Muito bacana. Ah, e também tem alguém perguntou sobre. Deixa eu ver aqui o chat que comentaram. Sua aula vai ficar gravada também? Eu acredito que sim. Se usa música no espetáculo? Sim, mas foi uma música que foi muito por sorte. Eu literalmente fui no Google, escrevi lá música triste circo. E aí coube perfeitamente. Eu dei muita sorte. Nem sempre isso acontece. Até porque eu sou músico, então. Eu sei que, tipo, não é qualquer música se sente triste. Tem mil músicas se sente tristes diferentes que vão trazer tons diferentes para a peça. Mas essa coube muito bem e eu dei a felicidade de ser uma música que é domínio público, então não tem um problema com isso. Cheguei a entrar em contato com um rapaz que fez também, só pra, tipo, ei, eu tô usando. Mas, enfim, não teve nenhum problema. É isso, aí eu só dou play na música. Mas, uma coisa curiosa também, que como esse espetáculo eu não tenho um tato perfeito, né? Tem algumas inseguranças que acontecem sim. Então, tipo, pô, aqui travou aqui, eu não consigo ver o que é que realmente está travado, então é difícil de ajeitar. Então, às vezes, o timing da música me atrapalha. Aí eu já tenho na minha cabeça, tipo, se eu não conseguir entrar nesse trecho, eu entro nesse. Se eu não conseguir sair nesse, eu saio nesse. Pra poder sempre adaptar pra caber dentro do tempo da música. Porque a música tem umas entradinhas pra cada boneco, mas não são tão marcadas, fica mais subjetivo. Então, você não entra nessa, entra naquela. Agora eu vou mostrar a cenografia de um outro espetáculo que eu ainda estou montando. Que a gente vai fazendo vários trabalhos em paralelo. Mas vamos lá. Que é o dos piratas. Piratas, monstros e rum. Ô, Yoga, Olá, a gente pausa aqui? deixa eu te falar um negócio. Falta 5 minutos pra gente terminar esse primeiro momento. Aí eu queria, pra não entrar e parar no outro, assim, sabe? A gente Uhum. podia abrir para alguma observação, se algum Ah, dos claro. querem perguntar alguma coisa, tipo que material que foi feito a casa, se ela é de papelão, de madeira, de Ah, essa é uma gesso, ótima pergunta. sabe? Eu já vou puxar desse seu ponto. Acho que é um ótimo ponto. Posso? Pode. Porque eu acho que é bem. Cenografia, eu acho que pensar no material que vai ser utilizado é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque esse espetáculo é itinerante, por exemplo. Eu carrego ele no meu corpo. Se ele fosse feito de madeira, eu não ia durar 10 minutos em cena, eu já estaria com minhas costas acabadas. Então, a gente tem que pensar, né? Tanto um local estético, qual é a plasticidade, porque, pô, se fosse uma caixa de madeira, ela ia ter uma estética bem diferente do que ela tem. Se ela fosse feita de tecido, um outro ar que ela iria passar. Essa aqui, já que eu queria que fosse no meu corpo, eu achava legal, meu palhaço, ele é muito hiperativo, então, porque eu apresento de palhaço esse espetáculo. É, Ele é muito hiperativo, então quanto mais eu pudesse me mexer, melhor. Deixei no meu corpo, aí eu posso até sair correndo com a caixa se eu quiser. Nisso, decidi que ela fosse feita de isopor. A carne dela, a parte interna dela é de isopor. Então eu peguei um bloco de isopor. Quando a gente vai esculpir, geralmente a técnica que a gente utiliza é pegar os pontos mais altos da silhueta. Tirei uma foto minha e aí eu peguei os pontos mais altos da minha silhueta. Tchá, tchá, tchá. Ok. Outro ponto mais alto da minha silhueta.
Pegando isso aqui, fiz na lateral. Aí a gente corta. Nisso vai ficar a minha cabeça, só que meio cúbica, meio Minecraft, assim, low poly. Aí a partir disso a gente vai arredondando, para simplificar o processo de esculpir. Depois de feito isso, eu fiz a papietagem. Papietagem é uma técnica de colagem com papel. Você pega o papel, cola branca, que fica umedecida em água, e o papel é idealmente jornal, que é um papel mais fino, dá um melhor acabamento. E aí a gente vai colando camadas e camadas de papel, por isso que não tem essa estética de isopor. E aí consegue ainda manter a leveza do isopor, porque são finas camadas, né? Então, a carne é de isopor, a pele é de papel, os bonecos são de papéis, mas o lá de trás, vou até te baixar aqui a cortina de novo. A cortina eu baixo por aqui. Puxo isso, baixo. Pá. De estrutura dessa cortina, para isso funcionar, tem um degrau. Aqui tá todo mundo assistindo e tal, mas aqui embaixo tem um degrau que a plateia não vê. Então eu subo essa cortina e ela senta em cima desse degrau. Na hora de tirar ela, eu só puxo para trás, ela cai do degrau. Também tem como se fosse uns uma lateral de correr. Tá me faltando palavras, mas também a cortina, para ela não descer assim, sabe? E ela subir torta. Então, aqui na lateral dela, tem É uma um tri... parede que impede muito que ela gire, sabe? Então, ela vai um pouquinho além aqui, e tem uma parede que, para ficar sempre paralela. É, O boneco lá atrás, ele é feito de biscuit. Biscuit, porcelana fria. Aí, peruca. Mas uma coisa, uma solução interessante é isso aqui. Isso aqui é porque quando eu fui começar a utilizar ele em cena, ele estava muito próximo do meu corpo. E na hora de eu manipular, eu tinha dificuldade. Então eu coloquei um cano de PVC, dois canos de PVC na verdade, aqui, tchá, para distanciar um pouquinho do meu corpo. Isso facilitava a manipulação. Só que não tanto porque esse cano de PVC ficava furando minha barriga. E por ser o único ponto, ele ficava tipo girando para um lado para o outro, porque não tinha apoio. Então eu coloquei um cano de PVC lateral. Então virou um T. Vocês podem ver aqui, ó. E agora ele. Tchá. Eu literalmente posso passar horas e horas e horas que eu não sinto nada. É leve a caixa. E acolchoado aqui, eu coloquei inclusive uma espumazinha, enrolei com fita. Muito bom, muito bom. Yoga, a gente deve encerrar agora, faltando um Perfeito, minutinho. E aí a gente pede esses 5 minutinhos aí pra gente renderizar o vídeo pra retornar. Tá perfeito. muito Fico no bom aguardo. o engajamento, viu? Tá muito legal, caramba. Já já a gente retorna. Obrigado, Yoga. Obrigado, gente. Então, é, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre essa casa de espetáculo, mais alguma coisa, a gente pode abrir o microfone e ficar à vontade. Bruna, Zebral, Gala. A Lu Rosa já teve a oportunidade de assistir ela presencialmente, o Lu já, né? Eu também já tive. Não? O Felipe teve, né? Você assistiu, né? A casa de espetáculo do Yoga. Viu? Beleza. Então a gente pode passar para o segundo. Ah, Gala. Pode perguntar, Gala. Bueno, más que nada para felicitar a- por el trabajo. Lo encuentro muy bello, y me llama mucho la atención la forma de solucionar eh, cada, viste, de buscar la madera, de buscar
el material, como para poder lograr el efecto deseado. Y eso es alucinante, eso me llama profundamente la atención y me gusta mucho admiración por eso, el ingenio, ¿viste? El ingenio de poder ir solucionando todo eso. Así que yo vi esta obra en un festival que tú hiciste online hace algún tiempo. Eh, bueno, eran muchas obras en ese festival hermosas y me llamó mucho la atención particularmente esta de que fuera tan transportable, se nota que es como de un material muy liviano, que también escuchaba ahí cómo él solucionó también esto de poner ese listón abajo, el PVC, para que pudiera tener una distancia. Entonces, todo eso me gusta, ¿viste? Me, me, me gusta. Así que felicitaciones, muchas, y muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Muito, muito obrigado. E eu me divirto. Pra mim, uma das minhas partes preferidas do trabalho é isso. É tipo, ok, como? Eu quero que isso aconteça na peça. Como eu vou fazer? Eu acho que é um dos grandes, potencialidades do nosso trabalho é poder resolver esses problemas. Eu me sinto até num videogame mesmo, sabe? É um jogo de puzzle, um quebra-cabeça de, ok, eu tenho a vida real, como eu uso os instrumentos da vida real para fazer isso acontecer. E se você gostou de mecanismos, você vai gostar da próxima caixa! Posso puxar a próxima caixa, Fique à André? vontade, fique à Ok. vontade. Essa caixa é muito bacana mostrar agora, porque os contos do palhaço, a caixa que eu mostrei antes, ela é boa de visualizar, porque ela consegue abrir bastante, né? Ela consegue fechar para o espectador, mas para mostrar para as pessoas eu consigo abrir, dá para ver um pouco a estrutura interna. Essa aqui já não é tanto isso. Então seria um pouco difícil de mostrar se eu ainda não tivesse em processo. Como ainda está em processo, os objetos ainda estão soltos, então eu posso mostrar um a um sobre como foram pensados. Dramaturgia para a cenografia. Vamos lá. É, Por que eu decidi fazer essa caixa? Porque o mote das coisas que eu crio, eu entendi que é impossível não ser sobre coisas que eu gosto, que me atravessam, que eu pense sobre. Aí eu tava querendo construir uma nova caixa de lambe-lambe, eu falei, o que é que eu me interesso? E lembrei do quanto o universo dos piratas sempre me interessou. E aí eu falei, ok, eu quero contar uma história de piratas. Que história de piratas? Mais piratesca possível. Então vai ser uma jornada de um navio pirata que vai ser pego por um monstro. Mas eu costumo pensar, né, quando eu penso no lambe-lambe, eu gosto de pensar no soco, na punch, no momento, no ápice, num pequeno ápice, sabe? Uma micro jornada. Então, para mim, o ápice da outra caixa é quando revela que o lambe-lambe tem um segundo momento e quando ele olha para a plateia. Para mim, são os momentos chave. Os momentos chaves desde daqui é a chegada do monstro marinho e a consequência dela. Ela termina com a destruição total. Vamos lá para a caixa. Essa caixa já não é itinerante, ela fica parada, mas eu também queria que ela fosse leve, eu preciso transportar ela. Eu, inclusive, chego a cogitar, não sei se eu vou conseguir, está em processo, que eu consiga abrir ela para separar parte por parte, para poder guardar, porque ela é bem grande. Acho que dá para ver. Sim. Mas ainda não foi o que aconteceu. Mas ela não podia ser de madeira. Então, esse material aqui são tiras de papelão. E para dar esse efeito meio que de madeira, né, essas ranhuras, como se fosse uma madeira meio rupestre, não, rústica. O que eu fiz? É uma papietagem também, mas uma papietagem que eu propositalmente fiz ela mal feita, entre muitas aspas. Eu não deixei ela rente. Eu fui deixando uns ares dentro
fazendo com que elas tivessem essas ranhuras, essas veias, essas, muitas aspas, deformidades, sabe? Muito importante também para trazer um ar mais realista foi fazer a madeira ter um tom um pouquinho diferente uma da outra. Na câmera não capta tão bem, pessoalmente fica melhor, mas na própria madeira, ela em si vai ter tons diferentes nela, né? Ela tem um tom mais diferente uma com a outra, mas nela mesma ela começa a mudar o tom. Então a gente coloca um pouquinho de tinta de um tom aqui, outro tinta de outro tom aqui, e a gente passa o pincel de uma vez, vai misturando. Essa mistura traz uma organicidade, como se ela naturalmente estivesse mudando de tom. Um pouquinho de água também para diluir, faz com que essas cores fiquem se misturando. Eu não sei ainda se vai ser visto de cima ou vai ser visto de baixo, mas é como se fosse olhando dentro da frecha de um baú. Queria contar a história de piratas, a melhor caixa que eu consegui pensar para uma história de piratas foi um baú pirata. Vamos ver dentro da caixa agora, a história que acontece lá dentro. A caixa ela é toda azul, porque a gente está vendo o mar, está vendo o, o, o céu, e lá dentro vamos ter um navio. Deixa eu ver se mostra assim. Eu acho que eu vou mostrar assim também. Aqui. Aqui está o navio, já já vou introduzir ele melhor. Aqui temos um olho mágico, que é para eu poder olhar um pouco mais da minha manipulação. Aqui embaixo, vocês vão conseguir ver umas plantações na lateral, que é por onde eu manipulo. Aqui está a madeira, eu coloco minha mão aqui dentro para fazer a manipulação. Tá dando para ver, né? Que eu não tô vendo muito bem aqui a câmera, mas acho que tá dando. Ah, sim. Ok. Ah, É... Ah, tem outras bobagens. Eu queria que as velas, que são de tecido, se movimentassem na cena. Não, até agora o efeito não tá mais ou menos, a gente tem que melhorar para realmente captar isso, mas tem uns ventiladorzinhos aqui que eu ligo, que eu aperto o botãozinho, eles ventam, o que faz balançar, aqui o outro ventilador, o que faz balançar um pouco as velas. Agora eu vou mostrar um pouquinho do navio, acho que vale a pena. Espera aqui o navio. Só um momento. Ele tem que ser tirado com cuidado. Rapaz. Um momento, vou dar uma ajeitadinha nele aqui. Ixi, Maria. Entendi. Eu tenho que reformar ele um pouquinho. Faz tempo que eu não mexo no bichinho. Mas tá bom. Tá bom o suficiente. Vamos por partes. Aqui temos nosso navio. Esse navio, eu peguei na internet um modelo, mais ou menos, um guia, inclusive referência de navios reais para eu poder me inspirar. Mas esse navio é feito todo de palitos de picolé. Palitos de picolé e palitos de churrasco. Isso aqui é tecido de fato, que está aqui, e vai colando. Tem a textura base, que é uma madeira um pouquinho mais do grosso, que é MDF. E aqui está o navio. Aí, vou mostrar mais do navio conforme eu vou contando a história. A história é a seguinte. Lá dentro da estrutura temos um cine-rolo. Acho que não vai precisar disso, né? Tô vendo que tá dando. Achava que é porque eu tinha uma cameraman aqui pronta para me ajudar, mas eu tô achando que tá cabendo pra fazer as coisas. tá legal, Tá. tá legal.
É, temos esse rolo aqui, gigantesco. Isso aqui é um tecido de algodão cru. E só que quando eu montei esse tecido de algodão cru, eu notava uma coisa. Mesmo com a tensão que o semi-rolo causa, como o algodão é muito mais flexível do que um papel, que geralmente eu vi semi-rolo em papel, né? Como ele é muito mais flexível do que o papel, e até mais pesado do que um papel, mesmo com a tensão, ele fazia muitas curvas. Ele sempre ficava se desmontando nele mesmo, por causa da elasticidade dele e por causa do peso dele. Nisso, depois de eu fazer a pintura, eu fiz uma papiatagem logo atrás dele. Isso fez com que ele ficasse em pé, ó. Ele não tá nem com tensão, vou até tirar a tensão dele, ó. Sem tensão nenhuma, ele ainda continua em pé. E a história vai sendo contada. Isso aqui foi feito com tinta de tecido mesmo. Aí é óbvio, acho que vocês conseguem imaginar, né, que o cine-rolo passando atrás do navio faz com que traga a ilusão de que o navio está se movendo. Eu estou manipulando na minha mão, aí fica um pouco mais demorado, na cena é um pouco mais rápido. Até que ele vai passando por ondas mais caudalosas, mares mais violentos. E aí, quando ele tá nessa área do mar que é mais violenta, algumas coisas acontecem. Curiosamente, eu tenho até um tentáculo aqui. Tem alguns tentáculos cenográficos, vou ver se eu acho. Que eu ainda não utilizei na cena, que eu ainda tô terminando de montar. Mas, vou ver se eu acho rapidão. Hum. Aqui, achei um que vai ser o suficiente para exemplificar. Deixa eu ler a mensagem, eu perdi a mensagem aqui. É... Muito boa essa técnica para apertar o tecido. Eu demorei muito. Eu tentei tanta coisa, eu falei, vou papietar. E o pior, quando tem algumas coisas como papietar o tecido que podia ter dado errado. Aí se deu errado, eu perdi o trabalho, recomeço. Então tem alguns momentos de tudo ou nada. Que bom que deu bom. É, um tentáculo aparece entre a plateia e o navio. Ele fica tipo, balançando ali. E o navio tem uma estrutura interessante. Deixa eu montar essa estrutura. Tem outra solução bacana que eu acho que vocês vão gostar de ver. Quando o navio está sendo atacado pelo monstro marinho, nesse momento tem uma estrutura que é essa aqui. Tum, 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 tum. O canhão atirando. Muito simples. É um aspirador nasal, de criança mesmo, sabe? Um talco dentro. É colado para ele não soltar, que ele solta com facilidade. E vem esse caninho. Esse caninho pode ser utilizado. Sim, a papelagem de tecido foi feita com cola branca também. Isso aqui é um cano que é muito comum para ser utilizado em aquário. Aquário? Aquário. Enfim, caninho bem fininho, flexível. Umas outras estruturas do navio que são interessantes que dá para mostrar agora, que não tem tanto a ver com a batalha, mas que são interessantes ainda assim, que é essa cortina que abre e desce, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois como ela funciona. Mas quando que nasce o bebê da Nana? Eu não consegui entender. Foi um áudio vazado. Ah, tá, foi sem querer, ok. Aqui tem uma sutileza, que é esse passarinho. Para isso, são objetos muito pequenos, são ações muito pequenas. Então, eu pretendo, para cada ação dessa, dar um foco de luz. A luz direciona o olhar do espectador, né? Então, vai estar outra parte apagada e a luzinha surge aqui no passarinho para mostrar ele. Uma outra coisa esse navio vai estar populado. Vai ter piratinhas que eu vou colocar aqui.
E aí, o capitão, por exemplo, ele vai estar com os braços no timão. Tá vendo o timão aqui? O timão é móvel. Inclusive, ele é feito bem como o timão é feito mesmo, no sentido que esse ventilador preso. Eu acho que vocês conseguem, se for confuso para vocês, como eu fiz, essa parte aqui de ele se mover, você me pergunta, mas eu acho que você consegue pressupor, né? Que é enfiado aqui, e aí tem. Vou tentar pegar com a minha outra mão para explicar. A base tem um buraco nela, e aí tem o palito que é enfiado dentro, ok? E aqui é os pegas, o volante do timão. E aí gira. Mas essa também é uma caixa de lambe-lambe que eu não quero que apareça as mãos manipulando, pelo menos não muito. Então, para ele poder mexer o timão, o boneco mexer o timão, eu que vou mexê-lo, puxando esse essas duas cordas aqui que fazem o timão girar pro lado e pro outro. É difícil de ver aí na câmera, mas eu puxo aqui e dá uma voltinha. Porque tá amarrado e colado. Então esse nó que foi dado no. Vou pegar um outro palito para ajudar a exemplificar. E o palito, você enrola o barbante, enrola, 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 enrola. E aí, depois de estar enrolado, quando eu puxo para cá, ele gira para cá. E vice-versa. E assim, eu vou manipulando por baixo para ele girar ali em cima. Os tentáculos levam uns tiros de canhões e aí eles descem. Oh! A viagem segue. A viagem vai seguindo até finalmente chegar onde seria o covil do Kraken, que é o momento final, onde já tem várias estalagmites de pedra. E nesse momento, a mão do manipulador vai ter luvas, luvas que vão imitar tentáculos, e essas luvas começam a cobrir o navio. Atrás surge o Kraken, junto com esses tentáculos. O Kraken tem uma estrutura de iluminação que eu ainda não terminei de fazer. Quer dizer, eu terminei de fazer, ela só não está presa porque ainda não tem a estrutura aqui interna, né? Mas ele vai brilhar os olhos vermelhos. Aí brilha os olhos vermelhos, os olhos dele são feitos de rolon, né? Essa parte aqui interna é um rolon, mas daqueles transparentes. Que tem uns que são brancos, outros transparentes, né? Um meio opaco. Tá aqui os olhos, aí brilha vermelho. E aí, essa é um dos principais plot twists da obra, que os dois tentáculos vão estar segurando e tchá, parte o navio em dois. Aí a luz apaga e termina o espetáculo. Esse é o plot twist. Então, na hora de montar a cenografia, né? Montar, eu já fui colocando os palitos de picolé de forma que encaixassem um no outro. Era isso que eu tava tentando esconder, porque com o tempo envelhecer tá um pouco mais desencaixado. Mas para quem não sabe, não dá para ver, mas você vê que o palito não encaixa perfeitamente aqui. Então aqui o centro dele e as estruturas são feitas separadamente. Por isso que eu estava evitando mostrar como algumas coisas funcionavam, porque aqui atrás tá tudo exposto. De propósito mesmo, a plateia nunca vai ver isso aqui. Que é onde vem a estrutura do, do tiro de canhão. Aqui também vai ter o arame que sobe e desce ali as velas. E aí quando sobe, quando eu quero deixar as velas fechadas, eu encaixo aqui. Tchá. E ficou aqui em cima. Quero baixar as velas, é só tirar daqui e as velas baixam. O passarinho, mesma coisa. O passarinho tá ali em cima. E aqui tem
para eu poder movimentar ele. Vocês veem que tem um outro palito aqui que é só para impedir que gire mais do que eu quero. Porque senão ele podia girar 360 e não é o intuito. O que é que mais eu ia falar? Eu acho que ainda tinha um outro ponto. Hum. Ah, esse ponto é muito importante. É o que eu mais bati cabeça nesse processo. Vou trazer aqui para mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou trazer o problema. Que problema? Eu preciso que o navio esteja fechado no começo do espetáculo e que ele se mantenha assim. Depois eu vou precisar abrir e deixar ele aberto, mas sem eu estar manipulando. Porque eu já estou fazendo o tentáculo e eu vou ter que tirar o Kraken depois. Então ele tem. Eu queria essa imagem dele aberto. Porque eu vou ter que abrir e apagar a luz. Então eu tenho que conseguir deixar ele estático fechado e estático aberto. Essa parte eu fiquei me bananando por um tempo. Como é que eu vou deixar ele aberto? Como é que eu vou deixar ele fechado? A primeira ideia que eu tive foi pegar um alicate. Vou trazer para poder ilustrar. Vamos lá. A primeira ideia que eu tive foi pegar um alicate. Pá! Prender um lado do navio num, prender outra parte do navio no outro e fecha, abre. Aí, sei lá, uma parte do navio fica presa aqui, né? Tá preso na estrutura, fecha, abre. Não funcionava. Por quê? Porque eu fiz um barco muito realista, assim, no sentido que a maneira que uma madeira encaixa na outra é muito precisa. Eu notei que fazendo o ângulo do alicate não ia ser exato para poder. Tinha que ser algo muito específico. Tinha que ser manual que ia fazer. Daí eu fui atrás de outra solução. Agora eu tenho que torcer para ter esse material aqui. Eu não tenho certeza se eu tenho ele, mas vou ver se eu acho. Vou até levar você pro meu ateliêzinho, que tá uma bagunça. Minhas coisinhas. Ah, pro todo lado. Tá. Em teoria tá aqui. Hum, tá. Eu acho que eu só vou ter. É, tá. Eu acho que Vai ser um pouquinho difícil de explicar, mas eu vou me fazer entender. Vamos lá. Eu montei uma estrutura toda, inventei um bagulho. Enfim, essa é a parte mais divertida do processo. Mais difícil também pra mim, mas é muito difícil. Vamos lá. Eu fiz algo mais ou menos assim. Deixa eu baixar aqui a câmera. Mais ou menos assim. Porém, aqui e aqui não eram somente buracos. Eles tinham. Eu fiz uma papietagem ao redor do barco que fosse exatamente do formato do barco. Então ele encaixava muito bem. Nisso eu abria e aí ele encaixava aqui e ficava. Quando eu fechava, e aí não fica tão um ponto de apoio. Aí que vem a estrutura. Porque aqui é um buraco. Eu inventei uma estrutura aqui dentro. Vamos lá para a estrutura. Hum. A imagem deu uma travada. Ah, voltou. Hum. Rapidinho, eu acho que a tela tá. Eu não sei se tá embaçada. Deixa eu dar uma. Acho que ajudou. Aqui. Aqui dentro tá exatamente aquela mesma coisa que eu comentei mais cedo. A Mia! Eu acho que agora eu vou precisar, viu? Eu vou precisar ficar apontando e tal para explicar. Então eu preciso. Eu tô mostrando a base do navio aqui. Isso. Ok. Deixa eu ver, tá mostrando perfeito, meu amor. Aqui, vocês podem ver o que eu comentei, que se encaixa. Vou até pegar aqui o navio, pode continuar mostrando a base. Pra aqui. Que foi feito para o navio se encaixar certinho aqui. Muito acomodado. Mesma coisa do outro lado, só não estou colocando agora para facilitar o entendimento. Mas, aqui dentro,
feito de palito de picolé, tem dois U's. Esses U's estão presos no elástico. Eu também vou pegar e ir atrás para mostrar pro André poder mostrar para vocês. Mas esses U's estão presos por dois elásticos. Esses elásticos passam por baixo de toda a estrutura, tensionando eles para ficarem assim sempre, ficarem em pé. Então eu empurro eles para baixo, eles voltam para ficar em pé. Empurro eles para baixo e esse elástico que passa por baixo de toda a estrutura faz eles voltarem a ficar em pé. Tudo bem? Um pouquinho mais para cá, acho que vai facilitar o entendimento. Tô indo com, tô indo com calma para. Ok. Esses Us se encaixam nessa parte de baixo do navio. O U segura aqui. Então, quando ele vai ficar em pé, ele se encaixa nesse U. E ele fica em pé. Cadê? Encaixa no U. Pronto. Ele encaixa no U. Quando eu preciso que ele se parta em dois, eu baixo esse U. Eu faço isso de maneira bem sutil. É só uma leve pressão que precisa fazer. No próprio hábito de abrir o navio, eu já faço isso. Baixo o U. E aí o próprio peso do navio já faz com que o U fique lá embaixo. Se ficou confuso, vocês me falam. É, eu acho que já foi. Se ficou confuso, vocês me falam para eu tentar explicar um pouco melhor. Eu pego o desenho e tal direitinho. Não, ficou bom, ficou Mas bom. é essa estrutura aqui, ó. Aí o elástico empurra para baixo, o próprio peso. O elástico puxa para cima, mas o peso do navio consegue deixar ele para baixo na hora de ficar partido em dois. Fazer aqui com a minha mão. O U tá segurando. Eu baixo esse U, o navio fica partido. Quando você vai baixar, você baixa ele com a própria mão ou você vai colocar Sim. algum dispositivo? Na verdade, com a própria mão ou com o próprio navio. Porque o elástico está tensionando para ficar em pé, mas não é um elástico tão resistente. Então, se eu faço uma pressão maior para baixo, ele já sozinho vai. Eu não fiz uma hipertensão, ai, como eu preciso. Ele só precisa ficar em pé. Então, é só uma tensãozinha que um leve já faz com que ele desça. Pô, muito legal, muito legal. Quando É a segunda vez que eu já te convido para participar comigo, né, dessas oficinas, porque eu sei que o trabalho que o yoga tem é bom porque faz a gente pensar em dispositivos assim que a gente nem imaginaria que existisse, né? Então tem que criar. Eu acho que o seu trabalho Criar. é muito grande de criar mesmo. Às vezes você tem movimentos como foi o do alicate, por exemplo, que são dispositivos já existentes na nossa memória, como alicate, tesoura, né? São semelhantes, esse movimento de abrir e fechar pernas que vai fazer coisas, que você descobriu que não daria certo, né? E que teve que inventar outra coisa. Eu acho muito, muito, muito foda o trabalho seu, assim, com dispositivos principalmente. Porque se você for contar, olha só, é só uma pessoa que faz esse espetáculo. Ele chega, vamos voltar no primeiro espetáculo que ele mostrou. O primeiro, ele chega já fazendo uma performance, como ele disse, ele veste de palhaço. Então a tensão do espetáculo dele, ele já no primeiro contato com o público. Aí ele abre a cortina. Primeiro dispositivo que ele utiliza, é a própria mão, né? A segunda tem os dois bonecos que são de papel, que vem lá de baixo, que tem a luz também do picadeiro. Depois desce a cortina. Depois disso tem a movimentação da mão, a movimentação da cabeça, a luz do espaço da segunda cena. Então, tipo assim, são muitos dispositivos que você utiliza e pasme, né? Ele não vê a cena nesse primeiro espetáculo. E eu usei a sua casa de espetáculo como exemplo na aula da semana passada, falando sobre a questão de onde a gente vê, inclusive fazendo algumas reflexões com as minhas próprias casas de espetáculo, que eu tenho só uma casa de espetáculo que eu troco olhar com o espectador direto.
eu olhando direto no olhar do espectador, e é uma das que eu mais gosto. Tá sem fone, tá mutado. Ia dizer que isso é dramaturgia, porque assim, eu escolhi não mostrar, com que eu não aparecesse, porque eu queria que tivesse uma estética bem, como eu falei, stop motion, eu queria que fosse muito imersivo nesse local, de tipo, sair do nosso mundo para ir para aquele. Mas toda vez que eu assisto Casa de Espetáculo que olho no meu olho, é um contato completamente diferente. É mais próximo, mais humano. Eu estou vendo a pessoa que está manipulando, sabe? Me faz refletir sobre como aquela pessoa é atravessada pelo que ela mesma está contando. Enfim, é uma outra. Isso já é dramaturgia junto, né? Essas escolhas. Mas assim, não diminuindo em momento algum a forma que você trabalha, inclusive eu coloco isso como uma habilidade que tem que ser treinada, muito mais do que essa que você tem um olhar, né? Porque a gente tem na turma uma pessoa que é deficiente visual. Então, como é que a gente que tem toda a disponibilidade dos sentidos, a gente fica muito apegado ao que é visual. Todas as habilidades nossas fica muito preso no que o que a gente vê, né? Então, no seu caso, não. No seu caso, você não vê a cena. Tudo fica na memória, tudo fica na memória corporal, principalmente, o que vem depois. E isso é uma habilidade treinada. E é muito importante mostrar o que você tem como trabalho, porque toda a animação e a manipulação que tem ali, ela tem que ser pensada justamente na fase do cenário. Porque se fecha o cenário, como é que você resolve o problema depois? Vai ter que quebrar, cortar, colar. Então, é um trabalho muito, muito legal, muito interessante. Quero te agradecer novamente aí por ceder um tempo precioso seu aí de Por como aqui. artista para colaborar com essa galera aqui que está com muita vontade de criar, de fazer novas casas de espetáculo, porque a gente tem gente aqui que tem experiência e tem gente que está começando também, sabe? E novamente agradecer você por ser esse grande artista e por ser esse grande amigo meu, assim. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Yoga, especificamente, falar alguma coisa pelo trabalho? Fique à vontade. Eu Pode falar. quero, André. Porque assim, eu estou fazendo a minha mama lá, estou fazendo uma casa de espetáculo, Yoga, que é uma mama. E dentro tem algumas possibilidades, mas provavelmente eu vou falar sobre prevenção do câncer de mama. E aí tinha começado a fazer com papietagem. E depois eu fui repensando, porque eu queria uma coisa leve, mas ao mesmo tempo, e queria que ficasse no meu corpo, porque eu quero fazer as duas. E ao mesmo tempo atrás ela é reta, né? Pensei eu, né? Falei, porque ela tem que ser oca por dentro. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer esse recurso, né? De fazer isso, mas que ao mesmo tempo ela ficasse reta e que não ficasse tão em mim. Então você tem esse mecanismo que você fez do T, do cano, né, de PVC, que eu acho que é uma alternativa para mim. E aí eu fiquei com uma dúvida, né, que você fez ela no isopor, você esculpiu ela no isopor, mas aí você pegou o isopor, aquele que é o blocão, e você foi esculpindo fora, e você foi cavando por dentro, você pegou um isopor que já era oco, né, como que você trabalhou essa coisa do isopor? Porque o seu também é um formato assim, né? Ela é meio redonda e tal. Perfeito, Não estou te perfeito. ouvindo. Já agora já tá, né? Já tá dando o áudio? Agora eu estou te ouvindo. Ah, perfeito. Ótima pergunta. Tô com O... Eu gosto de trabalhar, toda vez que eu vou fazer qualquer artesanato no isopor, eu gosto de trabalhar com cubos. Começar com um cubo. Ou, se não for cubo, já tem que parecer muito com o formato que eu quero no final. Então, sei lá, eu compro a cabeça de um manequim de isopor, e aí eu esculpo a partir disso. Mas, no geral, um cubo, porque o cubo eu já posso fazer esse desenho da silhueta que eu comentei, né? Que já vai me dar uma dimensão bem exata do que eu tô querendo. Mas, vou trazer um exemplo aqui.
Deixa eu ver se eu encontro. Ah, aqui. Ok. Vocês reconhecem isso aqui? Sim, Esse aqui? Shrek. Ah, não, é o seu. Exato. Mas poderia ser o Shrek, realmente parece muito Não o Shrek. parece, é o das orelhinhas. Mas eu peguei a silhueta, recortei a silhueta, e aí, como você comentou, eu fui cavando. Fui trazendo toda a profundidade. Eu sabia que a boca era muito mais funda. Eu sabia que o nariz, entre aspas, o nariz, enfim, esses tentáculos, estariam mais à frente. Então, essa parte aqui, eu desenho aqui, né? Mas essa parte eu não vou tirar. Eu sei que os olhos eu vou tirar. Sei que a boca eu vou tirar. Eu sei que essa tentáculo aqui tá mais para trás. A gente vai tirando mais e mais e mais e mais. No Ah, caso, não, eu acho que é. Não, eu entendi o teu, mas acho que o meu acho que é outra pegada. Pergunta minha, só que agora eu estou é mais Opa, pela cabeça tua. Só que você não tem o teu, o que você usa é só na parte de cima, né? Porque daí eu ia manipular por dentro eu ia fazer ela oca por dentro, mas aí porque a tua cabeça ela não é oca por dentro. Ela é ela é oca por dentro. ela até precisa ser porque isso aqui é a Eita, era arte essa a dúvida. o tamanho da cortina é o tamanho disso aqui em cima inteiro. Então, quando desce, ela tem que vir para cá. Então, ela Ah, precisava ser inteira por dentro. Mas eu vou explicar como fazer algo oco por dentro. Principalmente algo grande como esse aqui. ah. Essa cabeça ela é bem grande. É até difícil você achar para vender um bloco de isopor grandão assim, maciço. Então, costumeiramente, eu já pego. aqui. O Yoga mandou fotos daqui do processo, vou mostrar para vocês. Aí, tirando. Aí, Elza. Falou comigo? Olha aí a imagem, você tá conseguindo ver? Ah, perfeito, perfeito. Deixa eu ver se muda na imagem aqui, vai. Eu terei que mudar a próxima. Ó, o que ele falou sobre a imagem dele, né? Os pontos altos na lateral. Como eu não tinha impressora, eu peguei, desenhei no computador e eu tinha um data show. Meus pais são professores. Então dá para ver que aquilo, o desenho que está colocado, para eu ter uma noção de proporção. Tá no Datashow. Aqui, ó. Isso aí é o Datashow que tá transmitindo em cima do isopor, que aí depois eu fiz a marcação do ponto mais alto do rosto. O rosto dele ao lado, né? Com as duas imagens, tanto na frontal quanto lateral. O Aqui palhaço é sendo. mostrando que eu precisei abrir, né, a parte de cima da cabeça para ir colocando estrutura por estrutura, para ir calculando, aí depois eu recolei. Mostrando um pouquinho do boneco, antes ainda de estar com a cabeça fechada. Próxima imagem, ó, essa daí, mostra como ele fica. Quando a gente tira a silhueta, não fica o formato perfeito, fica bem low poly, bem cúbico ainda. Aí a gente começa a arredondar, começa a dar os detalhes. Aqui mostra bem a separação dos braços que eu comentei, e até mesmo um pouquinho da separação do pescoço, como são duas coisas diferentes, mas que com a roupa é coberto. As outras imagens também vão mostrar isso, as seguintes. Aqui é o bispe cru ainda sem pintura, né? Dá pra ver a movimentação da cabeça aí com o canudo que você falou, né? Não, o canudo é para os braços. A cabeça é o Né, fiozinho, quer o fio dizer, de do pesca. braço.
Aí mostra bem o da cabeça, ó. Dá até pra ver um pouco da corcunda que eu comentei que impede que ele olhe tão pra cima. Aí a próxima, sem ser essa, a próxima vai ser a pergunta da nossa colega. O ponto mais alto do objeto é literalmente o centro dele, né? O centro do meu rosto é o ponto mais alto do meu rosto. Então, na hora de seccionar o objeto, para você deixar ele oco, geralmente talvez você nem precise seccionar exatamente, porque é muito comum a gente fazer isso aqui: pegar dois isopores e abraçar para ficar mais grosso. Então já está no centro, né? Então, depois é só separar que você já juntou. E aí, geralmente, esse já é o ponto mais alto. E aí você cavuca. E aí você cavuca. É o que é utilizado, o que eu utilizei, por exemplo, para aqui para minha amiga Eva, que é a minha boneca que eu trouxe aqui do lado, que ela tem uma estrutura de manipulação na boca. Para isso acontecer, essa estrutura de manipulação na boca, precisei que a boca dela fosse oca, porque começa aqui. Então, na hora de confeccionar ela, eu já fiz esse caminho lá dentro. Caso você não precise de um caminho tão longo, dá para você fazer forçadamente. Já tá ela fechada, e aí você fura e vai cavando até tirar. Mas se é para ser bastante oco, como é o caso da minha cabeça, como dá para ver aqui na imagem, eu deixei os dois lados abertos e é aí que eu fui tirando. Porque dá até para ter uma noção, uma dimensão melhor, né, do espaço de cada local do que quando a gente está só furando. O só furar é complicado porque como é que você vai montar as estruturas se você não está tendo acesso direto àquele espaço, né? Então, quando você deixa a casa aberta, é mais fácil você marcar cada ponto onde você vai colocar cada estrutura, ter uma noção da dimensão de cada uma delas. Aqui é a papietagem colocada bem no começo. Pode seguir. Ah, aqui é o outro, né? Aqui já é o navio e mostrando um pouco do Kraken lá atrás, bem primordial. Essa usa um pouco mais ou menos assim. Aí eu sabia o ponto mais alto e os mais baixos. Comecei a colocá-los. Aqui dá para ver bem melhor a estrutura que eu comentei, mais de próximo, com uma melhor resolução, né? Que é a caminha onde o navio se assenta, que está de papietagem ali, e feito de palito de picolé, o U que eu comentei, que fica segurando a. Eu não sei como é que chama, mas enfim, a base do navio, essa linha central que corta o mar. Mostrando ele em pezinho, sendo segurado pelos U's, que dá pra ver de próximo, o Uzinho lá na frente, ou atrás, e a base no centro, tendo esses três pontos de apoio. E ele aberto, caindo na caminha dele. E a última imagem vai ser mostrando bem no início, que era só o palito de picolé, sem nenhum detalhe mais complexo. Então, essas imagens que eu enviei. E eu acho que espero ter ajudado na sua dúvida. Se ainda ficou muito confuso, só dizer. Não, tá bom, já entendi. Você foi tirando por dentro, já entendi já. Obrigada, Ilda. Muito, muito, muito interessante, gente. O que que é isso? Pra você ter chegado nesse dispositivo dessa caminha, você pesquisou em alguma outra forma, em algum outro lugar? Ou você falou, nossa, eu tenho que achar alguma forma e fui tentando, tentando até chegar? As duas coisas, né? Mas esse é o, o mal e o bom da nossa profissão, que é, no final a gente tem que descobrir. Então, eu fui pesquisando, fui pesquisando, fui pesquisando, mas como cada trabalho é tão único, sinto que precisa muitas vezes de soluções singulares. Em algum ponto, você sempre vai precisar ver no singular. Então, foi muito tentativa e erro, foi muito eu pensando o que é que eu preciso, o que é que eu preciso, o que é que eu preciso. Aí eu falei, não, precisa estar aberto, precisa dessa cama para ele parar. Isso a gente pode começar nesse ponto. Quando ele estiver aberto, tem que ter um local. É uma pirâmide. Daí eu fiz essa pirâmide. Ok, temos a pirâmide. E agora? Tá, ele precisa depois ficar em pé. Temos o em pé. Eu coloco duas coisas aqui dentro da pirâmide. Para ele ficar em pé. Mas esse negócio precisa, essa estrutura da pirâmide que dá, deixa esse tripé, precisa baixar, então. Porque ele vai ter que depois deitar de novo. Eu vou tirar, eu vou arrancar, eu vou não sei o quê.
que vai batendo cabeça. Sim. É muito, muito legal. É, alguém quer fazer alguma pergunta especificamente sobre essas duas casas de espetáculo? Não? Eu queria voltar na primeira que você falou para a gente falar um pouco sobre. Porque quando a gente vai falar sobre teatro lambe-lambe, sobre dramaturgia, cada um cria de uma forma, né? Mas eu acho que na dramaturgia do teatro lambe-lambe tem algumas coisas que são muito, muito importantes, premissas, né, que existem, como começo, meio e fim, e que tenha surpresa, que seja simples, que tenha ali um conflito que você pode ser mostrado tanto externamente quanto internamente. Eu acho que seu espetáculo, esse que já foi estreado e que eu já assisti, ele é completo, assim, porque tem tudo, assim. O conflito ele tem tanto externamente, quando eu vejo um palhaço no meio da rua com a cabeça de um palhaço, isso já me causa uma coisa, né? Se é positivo, se é negativo, isso vai depender de cada um. Mas já tem ali uma tensão, um conflito. Quando adentra tem esse dois, né? Que é o primeiro, esse momento festivo, onde que todo mundo vê os artistas trabalhando. E aí depois é o momento da cabeça, que é um plot twist aí que acontece. E uma simplicidade, porque você está dizendo sobre todas as dificuldades da carreira de um artista, simplesmente mostrando dois momentos, um momento dele trabalhando e um momento dele em casa, e que também é trabalho, né? Porque ele está trabalhando em casa também. Tem vários textos jogados pelo chão, uma lixeira cheia de textos amassados, que são tentativas e erros. Então, é, essa obra sua, ela é uma aula para nós sobre dramaturgia, sobre simplicidade e complexidade ao mesmo tempo, porque é simples sobre a questão da dramaturgia, né, o mote criativo, né, mas é complexo para tudo isso acontecer. A gente elencou pelo menos umas oito manualidades ali que você tem que fazer durante uma obra. Então acho que é um espetáculo que tem muita, muita estrada para acontecer e para mostrar o seu trabalho. Só tem a crescer. Porque você é um pesquisador muito, muito foda mesmo, assim, tipo. Porque você não faz casas de espetáculos simples, né? De dificuldades simples. É sempre nível hard. Você quer sempre, sei lá, trazer coisas novas. Eu acho que isso que faz você esse grande artista, assim, sabe? Não vou fazer mais do mesmo. Eu vou tentar algo mais mirabolante na próxima e na próxima. Eu acho que isso que te deixa um grande artista que você é, viu? Obrigado, Yoga Montefusco. Prazer. Curioso que não é nem de propósito o mirabolante. É muito mais tipo, o que que a peça quer? Aí eu vou tentar entregar o que ela tá pedindo, sabe? Aí eu acho que é os É caminhos que eu caminho. intuitivo, vem de dentro. Vem de Ah, mas tem dentro. uma coisa, só uma coisa bem rápida que eu queria comentar ainda sobre a primeira casa que eu esqueci, que era, ela tinha um mal que a própria Denise, a nossa mãe do Lambi Lambi, comentou, tipo, isso aí você tem que ver. Porque a cortina, a cortina que ele tinha, abria lateralmente, fazia isso aqui. Porque era, pra mim foi intuitivo, a cortina abre pro lado, a estrutura mais simples possível era essa. Coloca tecido sobre o arame e esse tecido vai pra lateral. Aí ela falou, pô, mas o lambe-lambe é a surpresa, você tá entregando. Porque quando deixa totalmente aberto, todo mundo vai ficar vendo o que tem aqui dentro. A cabeça é grande pra isso, né? Tem que de alguma forma resolver isso aí. Aí foi uma resolução que eu não comentei, que é muito simples, mas eu também acho que é um mecanismo que vale a pena citar. Que é aqui, ó. Aqui tá a cortina. Hoje em dia ela não abre mais para lateral. Aqui dentro dela tem um arame, que aí tudo que eu faço é pegar e entortar o arame para cima. Nisso eu crio esse corredorzinho entre a plateia e a cena. Aham. Foi a Muito solução bom. que eu achei para esconder e mostrar ao mesmo tempo, né? Esconder para outras pessoas não olharem, mas tá aqui fechado para quem está assistindo. Enfim, é um prazer sempre estar trabalhando e trocando sobre Lambi Lambi. Eu me movo por causa desse prazer que essa linguagem, a arte me traz, né? De tipo, movimento.
Acho que é uma boa palavra. É, exato. Gente, eu acho que foi o suficiente, né, para um encontro cheio de saberes, de como é criar o lambe-lambe mesmo, é tentar, 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 tentar. Eu não consegui resolver essa solução, porque tem casas de espetáculo aqui, ideias aqui para acontecer, Yoga, de, de várias formas e de várias técnicas e que você mostrou muita coisa pra gente aqui que vai nos fortalecer. Semana que vem, Lu, eu queria reservar, se você vai estar aqui com a gente também, né? Você está fazendo um curso com a gente. Se você tiver de bobeira, eu queria que você mostrasse as suas também. Tá, eu tenho que dar uma espiada, mas eu acredito que sim. Eu te Vê dou pra um nós. retorno durante, depois que eu olhar na agenda aqui, se não tem nenhuma apresentação, nada, sábado. Ok. Então, é isso. Agradecer a todos que vieram. Lembrar que a gente está gravando uma aula, vai estar lá no nosso canal, Yoga. Depois, se você quiser utilizar isso como portfólio também, sabe? Se precisar de uma carta, de algum ofício dizendo um certificado de participação também a gente elabora aqui pelo Ponto de Cultura, que a gente sabe o quanto isso é importante para nós. E agradecer novamente aí esse coração grandioso que você tem. E até a próxima, gente. Semana que vem a gente volta. Um abraço.